Saudações, investidores! Você quer saber quais são as vantagens e desvantagens entre alugar, comprar um imóvel ou financiar esse imóvel? É nesse vídeo que eu vou te mostrar a diferença entre cada um deles. Pessoal, essa dúvida sobre comprar, alugar ou financiar um imóvel foi uma dúvida deixada no vídeo anterior pela Bruna. Ela queria saber se é melhor alugar ou financiar um imóvel e eu vou responder agora para ela e para vocês também qual que tem a maior vantagem ou desvantagem, né? Se é comprar, alugar ou financiar um imóvel, certo? Então, pessoal, inicialmente a compra do imóvel ela envolve diversos fatores, tá? Principalmente o fator emocional. Tá? Tem muita gente que sonha, né, que tem o desejo de ter o seu primeiro imóvel, de ter o imóvel próprio, né? Muitas vezes é um filho que morou a vida toda com os pais em moradia de aluguel e aquele pagamento do aluguel foi um pouco sofrido para a família e os pais colocam aquilo na cabeça dos filhos que você precisa ter o seu imóvel próprio. Ou é um desejo pessoal também, você pode ter seu próprio desejo pessoal de ter um imóvel próprio. E nessa situação de desejo pessoal, de ter aquele objetivo, aí não cabe questionamento, tá? Com certeza será melhor você comprar o seu imóvel, porque é uma questão de, além de ter a moradia, você também está realizando um desejo pessoal. E é um dos objetivos do investimento, é você também realizar os seus desejos pessoais, certo? Pessoal, quando se discute essa situação de comprar o imóvel, seja ele à vista ou financiado, e alugar, em relação ao aluguel, se fala muito, desde a família da gente até pessoas no meio externo, às vezes até por falta de conhecimento, que quando você está alugando, você está pagando algo que não é seu. E em parte isso é verdade. Às vezes você está pagando o imóvel, mas você não está se resguardando para obter o seu próprio imóvel, tá? Que é o que você deveria fazer. Então, realmente você está pagando o imóvel de uma pessoa, mas você está usufruindo do imóvel dessa pessoa e que aquela pessoa teve que desembolsar um recurso maior para ter aquele imóvel. Já você está usufruindo com um valor bem menor do que o proprietário desembolsou e você ainda está ficando com algum recurso que você pode direcionar para a compra do seu próprio imóvel. Uma outra situação, pessoal, que é importante você saber é que quando você compra um imóvel, seja ele à vista ou financiado, aquele imóvel ele não é considerado um investimento, ele é considerado seu patrimônio, certo? Então, por que ele não é um investimento? Porque você não está aplicando o dinheiro para obter retorno financeiro. Quando você compra o imóvel, ele vira um patrimônio e ele vira um passivo, tá? Por que um passivo, Gutenberg? Se o imóvel valoriza, se eu posso obter recursos com esse imóvel, depois eu posso alugar, né? Porque é um passivo, porque enquanto você estiver morando nele, você vai ter custos, tá? Então assim que você define comprar o imóvel, você já vai ter que pagar ITBI, taxa de cartório, vários fatores relacionados à aquisição do imóvel, seja ele financiado ou à vista. Além disso, toda a manutenção do imóvel vai recair sobre você, o que vai gerar mais custos. Então, em momento algum, esse imóvel está dando um retorno financeiro para você, tá? Então, quando você compra um imóvel para sua moradia própria, esse imóvel não é considerado um investimento, é considerado um patrimônio, mas ele entra na sua carteira como um passivo, certo? Se você tivesse comprado esse imóvel, eu vou comprar um imóvel para alugar, aí sim, ele poderia ser um ativo, porque você está buscando ter uma rentabilidade com esse imóvel, mas não é o caso, já que a gente está falando de uma situação de moradia. Por fim, pessoal, eu quero falar para vocês que a gente vai fazer uma análise bem detalhada nesse vídeo, tá? Vai explicar tudo, quais são as vantagens, quais são as desvantagens de cada um, e a gente vai dar um exemplo, mas nossa avaliação vai ser estritamente financeira. Então, se você quer levar em consideração situações emocionais, situações familiares, você pode levar em consideração, mas os resultados aqui serão estritamente financeiros. Então agora, pessoal, a gente vai falar sobre as vantagens e desvantagens de cada um tipo de aquisição para morar, tá? A gente vai falar vantagem e desvantagem de aluguel, vantagem e desvantagem de financiamento e vantagem e desvantagem de comprar o imóvel à vista, tá? Aqui a gente vai começar pelo financiamento, tá? Aqui no financiamento você tem como vantagens, tá? A aquisição simples. Então, o banco quer lhe dar crédito, tá? É o sonho do banco, que você chegue lá e queira o dinheiro do banco. Por quê? É o trabalho do banco, tá? O gerente está ali para
fazer operações financeiras, dar o dinheiro do banco para que o banco obtenha juros sobre aquele capital. Então, quando você chega no banco e fala, eu quero financiar um imóvel, rapidamente o gerente vai organizar sua papelada, vai dizer qual é a papelada que você tem que ter, e em poucos dias ele vai dizer se está aprovado ou não o seu financiamento. Normalmente está aprovado, tá? Normalmente se faz o possível para aprovar esse seu financiamento. Então, é uma primeira vantagem do financiamento, é a agilidade e a praticidade que se tem para fazer esse tipo de aquisição, tá? O segundo ponto é a quantidade de recursos que você tem que ter para fazer a aquisição. Normalmente você vai precisar de um recurso muito menor para fazer a aquisição do imóvel com financiamento do que você precisaria para fazer a compra à vista. Normalmente, aqui no financiamento, você vai precisar em média de 20% do valor do imóvel para fazer essa aquisição, né? Mais algumas taxas, né? Como taxa de cartório, taxas de impostos, como ITBI, registro, avaliação do imóvel, tudo isso vai lhe custar mais um valor que está ali já na desvantagem. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Você tem uma outra vantagem que é o longo prazo, tá? Se você observar, o longo prazo ele está tanto na vantagem quanto na desvantagem. Como assim, Gutenberg? Longo prazo é vantagem e desvantagem. É uma vantagem porque o banco quer financiar para você em 360 meses, em 420 meses. Imagina aí, 420 meses pagando prestação. É demais, não é? Então, esse longo prazo que o banco lhe dá é uma vantagem porque você consegue diminuir a parcela que você vai pagar mensalmente. Então, quanto mais parcela você tem a pagar, a tendência é que o valor da parcela diminua, tá? Porém, qual é a desvantagem? Você está preso àquela operação financeira por uma vida, tá? 360 meses são 30 anos, tá? Que a maioria dos financiamentos são feitos nesse prazo. Então, é uma vida que você vai ter pagando essa prestação, certo? Por fim, você tem a vantagem da mudança imediata, tá? Em média, depois que você entrega toda a sua documentação, foi feita a análise, em média 3 meses você já está com tudo aprovado e liberado para morar no imóvel, tá? Dando tudo certinho, em média 3 meses aí você já vai estar no seu imóvel, tá? Então essas são as vantagens. As desvantagens do financiamento. Os juros é a principal desvantagem, tá? A tendência é que com esses juros você pague mais que 2 vezes o valor do imóvel. Então se você está comprando um imóvel de 300 mil reais, você vai pagar pelo menos 600 mil reais nesse período, tá? Então você está pagando 2 imóveis e ainda está perdendo, né, um pouco dessa valorização que o seu imóvel vai ter nesse tempo, né? Porque a valorização que você teria que ganhar, você está pagando também essa valorização para o banco, né, com os juros. Além disso, nos juros, pessoal, normalmente, além dos juros cobrados de taxa, incide-se também uma TR, que atualmente está zerada, tá? Mas ela pode aumentar. Eu posso explicar depois melhor para vocês como é que funciona a TR nos financiamentos, tá? A gente pode falar disso em um outro vídeo. O longo prazo eu já citei aqui para vocês. O terceiro ponto é um ponto muito crítico, tá? É o risco de perda do imóvel. Como assim o risco de perda do imóvel? Pessoal, quando você compra um imóvel financiado, apesar de você achar que o imóvel é seu, o imóvel não é seu, tá? O imóvel é do banco. Só é seu quando você terminar de quitar o imóvel. Então, como o imóvel é do banco e você tem que pagar as prestações a ele todo mês, se você passar em média 3 meses sem pagar o banco já tem o direito de tomar seu imóvel, levar normalmente ele a leilão, tá? Então, além da possibilidade de você perder aqueles 20% que você deu de entrada no imóvel, perder o imóvel, porque o imóvel é do banco, você ainda tem muita chance de ficar negativado nos serviços de proteção do consumidor, tá? Então aqui é um ponto muito crítico que você tem que ponderar. Aquele financiamento que você está fazendo, será que tem a possibilidade de, em algum momento, você ou sua esposa ter uma perca financeira, salarial e não poder arcar? É bom também você ponderar isso, porque pode ser prejudicial para você um pouco mais à frente, tá?
Por fim, tem os encargos e taxas, tá? Pessoal, que encargos e taxas são esses? Quando você vai adquirir o imóvel, tanto comprando à vista quanto financiado, você tem alguns encargos e taxas. Encargos ligados ao banco, emolumentos, avaliação do imóvel, registro de contrato, tudo isso custa valores. Tem custos ligados ao cartório, que são certidões, registro no cartório, escritura pública, que também vai lhe custar um valor. E por fim você tem o famoso ITBI, que é o Imposto por Transmissão de Bens, que é o imposto pago para o governo, que gira em torno aí, vai depender de localização, mas pode ficar entre 2% e até 8% do valor do imóvel. Vai depender de estado, cidade que você está fazendo a aquisição desse imóvel, tá? Em média, os corretores de imóvel informam que essas taxas vão girar em torno de 5 a 8% do valor do imóvel que você está adquirindo. Então isso também vai pesar no seu imóvel. Quando você pensa lá que vai comprar um imóvel de 200 mil reais, não é só os 200 mil reais. Você tem que pensar que é 200 mil reais mais 10 mil reais dessa taxa, considerando aí 5% do valor do imóvel. O segundo que a gente vai falar, pessoal, é o aluguel, tá? A gente vai falar agora as vantagens e a desvantagem em relação ao aluguel. Nas vantagens, a gente tem um menor investimento, você praticamente não precisa de recursos para fazer o aluguel, né? A não ser o próprio aluguel, você não precisa ter recursos extras, não precisa ter um valor maior a não ser o do aluguel para estar morando no imóvel, tá? A segunda é a facilidade para mudar. Então, se você mora em um determinado local, porque você trabalha naquele local e alugou para ficar próximo do seu trabalho, e daqui a um ano você foi transferido para outra cidade, para outro estado, você pode rescindir aquele contrato e mudar para outra cidade. O que comprando e financiando você não tem como fazer isso de imediato. Você tem que colocar para vender e tudo isso leva um tempo. Eu vou falar para vocês lá nas vantagens e desvantagens da compra do imóvel. Você tem também as vantagens com manutenção, tá? Toda manutenção do imóvel é de responsabilidade do proprietário. Então, se teve problema de rachadura, problema em encanação, problema elétrico, tudo isso é responsabilidade do proprietário. Você, como inquilino, você está isento desses pagamentos, tá? O custo, tá? O custo para esse tipo de moradia é muito baixo, é só aluguel e os custos básicos de condomínio, se você estiver alugando um imóvel que tenha condomínio, tá? Então também é uma vantagem o custo. O acúmulo de patrimônio, tá? Esse acúmulo de patrimônio é um pouco relativo, porque o acúmulo de patrimônio seria que, em relação ao financiamento, o aluguel ele é mais vantajoso, é um valor menor em relação ao financiamento. Então você deveria considerar o valor do financiamento, pagar o aluguel e o valor que sobrar você deveria investir. Esse valor que você vai investir seria o suficiente em um período menor para que você adquirisse o seu imóvel sem precisar financiar. Provavelmente em um período menor do que o do financiamento, que normalmente tem 30 anos. A média é que se você fizer essa operação de investir essa diferença, em 15 anos você teria o seu imóvel quitado, tá? Continua no vídeo que eu vou te mostrar esse exemplo, tá? E por fim, a liquidez. Com o aluguel e acumulando esse dinheiro para investir, você tem liquidez. Ou seja, você pode pegar esse dinheiro que você está investindo, que você está acumulando e fazer dele o que você bem quer. Você precisar para uma urgência, você precisar para comprar um carro, para fazer uma outra situação, ou para comprar um imóvel numa oportunidade, você pode utilizar esse recurso, tá? Se fosse um imóvel, você não conseguiria fazer isso, porque você primeiro teria que vender o imóvel para poder utilizar o recurso dele. Na desvantagens de alugar, a gente inicia com as reformas, tá? Qualquer reforma que você fizer no seu imóvel, tá? Seja mudar uma parede, seja colocar móveis projetados, né, que não é uma reforma, mas é um projeto de marcenaria, seja fazer uma coberta, qualquer coisa que você faça no seu imóvel como reforma vai ficar como benfeitoria para o proprietário. Quando você for embora do imóvel, você não vai levar nada. Gutenberg, mas eu posso levar os meus móveis projetados. Tá, você pode levar seus móveis projetados, mas a grande maioria das vezes há uma danificação desses móveis
devido à sua retirada, já que eles foram fabricados para ficar naquele local, certo? O segundo é aquele ponto de pagar o que não é seu, que aí eu já expliquei para vocês em relação à vantagem do aluguel, que aí a gente estaria pagando o que não é nosso, mas a gente conseguiria, com o dinheiro que sobra aqui do aluguel, fazer o investimento e ter o nosso imóvel a partir desse investimento que a gente vai fazer, certo? O terceiro ponto, que é também um ponto crítico para o aluguel, tá? Assim como a gente tem um ponto crítico lá no financiamento, a gente tem um ponto crítico aqui no aluguel, tá? Que é a vontade do proprietário, tá? Você está totalmente ou parcialmente submisso à vontade do proprietário. Totalmente porque, após vencer o contrato, o que predomina é a vontade dele. Antes de vencer o contrato, parcialmente, porque também vai ser considerada a vontade dele. A vontade dele em quê? A vontade dele para você colocar objetos na parede, a vontade dele para você mudar a cor do seu imóvel, na parte externa, né? A parte interna você pode mudar da forma que melhor lhe agrade, a vontade dele para liberar que você faça reformas, a vontade dele para prorrogar o contrato, a vontade dele para saber se você vai continuar no imóvel ou não, ou seja, a vontade do proprietário é o que predomina de forma geral nesse contrato, até porque ele é o dono do imóvel. A gente está alugando, a gente tem um contrato que nos preserva durante aquele período do aluguel, tá? Durante aquele período da locação, mas o que predomina é a vontade do proprietário, tá? Não que isso seja um medo, tá, pessoal? Normalmente esses proprietários que alugam imóvel, eles já fazem isso há muito tempo, eles já fazem uso do imóvel como fonte de investimento. Então ele não tem necessidade de querer que você saia do imóvel ou querer lhe prejudicar. Ele quer que o inquilino normalmente esteja satisfeito naquele imóvel e que ele passe muitos e muitos anos, tá? E o quarto ponto de desvantagem para o aluguel são as garantias, tá? Normalmente você não vai precisar disso, tá? Porém, alguns proprietários pedem que você tenha um fiador, tá? É o principal característica, eles pedem que você tenha um fiador. Se você não tiver um fiador, ele pede que você tenha um seguro fiança, tá? Que aí você vai ter que contratar com a instituição financeira esse seguro fiança. E às vezes ele pede que você adiante também algumas mensalidades, né, do aluguel. Aí pede para você adiantar 3, 6 mensalidades para dar uma garantia melhor daquela operação, daquele contrato para o proprietário, né? Já que ele, se você não tem fiador nem tem o seguro, ele não sabe se você tem realmente capacidade de passar aqueles 12 meses. E se você adianta 3, 6 meses de aluguel para ele, ele tem a segurança de que pelo menos metade do contrato, ou 25% do contrato, vai ser executado. E por fim, agora as vantagens e desvantagens da compra do imóvel, tá, pessoal? A vantagem é a segurança patrimonial, né? O imóvel é seu, você faz dele o que você bem quer, tá? Então, você tem essa segurança. Se você fizer reforma, vai ficar de benfeitoria para você. Se você colocar móvel projetado, vai ser para você. Se você fizer coberta, se você fizer garagem, o que você fizer no seu imóvel vai ser benfeitoria para você e para sua família. Então, a gente tem essa segurança de ficar com o nosso patrimônio, tá? Tem também a vantagem de ninguém vai lhe botar para fora, porque o imóvel é seu, né? Diferente do aluguel, né, que o proprietário pode. O imóvel sendo seu, ninguém vai lhe botar para fora, que você é o próprio proprietário, tá? O próximo ponto é a valorização. Já que você não financiou o seu imóvel, não está pagando juros, toda a valorização que você tiver nesse imóvel vai ser uma valorização para você, haja visto que você é o proprietário do imóvel. Agora a gente tem que ponderar um ponto aqui nessa vantagem, tá, pessoal? Você não vai ter vantagem na valorização porque você está morando no imóvel. E esse imóvel você não vai vender ele, já que é o seu local de moradia. Então, é uma vantagem relativa. Se um dia você vier a vender, você pode usufruir dessa valorização, mas de forma imediata, isso não é uma vantagem, tá? A localização, tá? Note que a localização ela está na vantagem e na desvantagem. Então, como é que funciona essa situação da localização? Se você comprar um imóvel numa boa localização, a tendência é que ele valorize, que você tenha bons vizinhos, que você tenha uma boa região para você morar, tá? Se você comprar o imóvel num local ruim, você vai ter exatamente o contrário. Você vai ter maus vizinhos, uma péssima localização
Então, a localização é vantagem e desvantagem. Imagine que você comprou o imóvel ali, num ponto, e construiu um shopping do lado do seu imóvel. Imagine a valorização que vai ter desse imóvel por agora ter um shopping ao lado do seu imóvel. Agora imagine que você comprou o imóvel e a uma quadra do seu imóvel foi construído um aterro sanitário para depósito do lixo da cidade. Imagine a desvalorização que vai ter desse seu imóvel, tá? Agora, se você comprou, você não tem o que fazer. Você vai arcar com essa valorização ou desvalorização do seu imóvel, porque você não pode simplesmente deixar o imóvel e ir para outro, como você poderia fazer no aluguel. E por fim, reformas, tá? As reformas, a gente já tratou no ponto 1, né? Que todas as reformas que você fizer no seu imóvel vai ser de benfeitoria para você. As desvantagens, tá? Se você é proprietário do imóvel, todas as manutenções vão ser também por sua conta, né? Se estourar cano, quebrar piso, rachar parede, também vai ser por sua conta. Que lá no aluguel é uma vantagem, né? Fica por conta do proprietário. Quando você compra um imóvel, você é o proprietário, você que tem que arcar com esses custos. Desvalorização do imóvel, se o imóvel desvalorizar, você que vai ficar com a desvalorização. A localização a gente já citou aqui, né? Na falta de liquidez, pessoal, você não tem como fazer o seu imóvel virar dinheiro de forma imediata. Então, se você tem um imóvel lá de 200 mil reais e você quer gastar 50 mil reais, você não tem como vender um quarto do seu imóvel, né? Ou vender a sala do seu imóvel, que corresponde a 50 mil reais, e ficar com o restante do imóvel, tá? Você tem que vender todo o imóvel, ter todos os 200 mil reais para poder usar os 50. Além disso, você demora muito para vender esse imóvel, né? A não ser que você diminua muito o preço, e aí você vai ter uma desvalorização, tá? Então, o imóvel, de forma geral, é um ativo de baixíssima liquidez. Por fim, também na compra, assim como no financiamento, você vai sofrer com os encargos, né? Aqueles mesmos encargos que a gente tinha de taxa de cartório, taxa de ITBI, você também vai ter aqui na compra do imóvel, novamente entre 5% e 8% do valor do imóvel, tá? Então, tudo isso tem que ser considerado na hora da compra do seu imóvel. Pessoal, você que chegou até aqui agora já sabe as vantagens e a desvantagem entre alugar um imóvel, comprar ou financiar e quer saber detalhadamente, número a número, como fazer uma simulação entre aluguel, compra e financiamento, clica nesse card aqui, ó, e assiste um vídeo que eu fiz exclusivo mostrando ponto a ponto como fazer essa simulação. Você que chegou até aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, deixa teu comentário aqui embaixo se você vai preferir alugar, comprar ou financiar o imóvel, sabendo das vantagens e desvantagens. Agradeço a sua participação e tchau, tchau.